Olá, bom dia meus caros amigos, amigas, paroquianos e paroquianas do Santuário Santo Antônio, todos os devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem, uma abençoada quarta-feira para vocês. Hoje é dia 12 de fevereiro. Nesse dia nós queremos rezar, nós queremos meditar, acolher em nossos corações a palavra do Evangelho a partir de Marcos, capítulo 7, versículos de 14 até 23. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola, e Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, os assassinos, adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. A gente não precisaria nem fazer meditação desse evangelho, né? Jesus foi tão claro com os seus discípulos na explicação dessa discussão que ele vinha travando com os mestres e doutores da lei. Enfim, para dizer que ao longo do capítulo 7 de Marcos, nós vamos encontrar uma interessante amostra da pedagogia de Jesus. Após discutir com os seus rivais, Jesus instrui o povo e logo em seguida os discípulos. O tema presente, então, no Evangelho desta quarta-feira, continua a ser a questão da impureza. A partir daquela reclamação feita, os teus discípulos não seguem os ritos, comem com as mãos sujas. Ao contrário do que defendiam os judeus, então Jesus ele declara que não há alimentos impuros, mas as intenções e ações é que podem tornar-se impuras. E não é verdade isso? O que torna o ser humano impuro é a atitude que brota do coração. Recordando que na época de Jesus, isso também é importante por Jesus dizer isso, o coração ele era tido como a sede do pensamento e da vontade. Isso não deixa de ser também no nosso tempo, né? O objetivo, no fundo, é mostrar que nós devemos nos preocupar unicamente com a consciência, porque é da consciência que nascem os vícios e as más intenções. Veja, vamos parar para pensar, isso é tão lógico. Se eu fico alimentando dentro de mim desejos de ódio, de vingança, de violência, se eu fico, vamos dizer assim, mastigando isso todo dia, muito provavelmente, eu, no meu dia a dia, eu vou agir dessa forma, espalhando ódio, violência, disseminando, vingança, eu vou ser vingativo, eu vou ser intolerante. Então, Jesus está correto, a alimentação, ela não leva impureza. Claro que a gente tem hoje um contexto, de a gente lavar bem, enfim, mas não se trata disso. Mas o que nós não podemos ficar é alimentando as intenções, esses desejos, enfim, no sentido de a gente ocupar o nosso coração com más intenções. O modo de seguir o caminho reto é a gente se deixar guiar pela fé e pelo Evangelho, e não se deixar guiar pelas más intenções, pelos maus desejos, ódio, vingança, intolerância, violência. Isso nos autodestrói.
né? Destrói nós mesmos, mas destrói tudo o que está ao nosso redor. Isso não constrói relações, não constrói fraternidade, não constrói unidade. Portanto, vamos nos deixar guiar pela fé, vamos nos deixar guiar pelo Evangelho, vamos nos deixar guiar pelo amor, pela solidariedade, pela justiça, pelo humanismo que deve existir entre nós. Caros irmãos e irmãs, eu desejo para vocês uma abençoada quarta-feira. Vamos nos guiar pela fé, pelo Evangelho, pelas boas intenções. O Jesus que passa fazendo bem. Cada um de nós também devemos passar a nossa vida fazendo bem. Santo Antônio cuide, Santo Antônio abençoe você, proteja, ilumine a sua vida, o seu trabalho. Nos encontraremos amanhã, quinta-feira, no mesmo horário. Paz e bem para vocês.